palavra em 1 Samuel capítulo 26, por favor. Glória a Deus. Algumas pessoas em casa participando aí do nosso culto também. Hoje eu quero falar sobre esperar ou espera. E eu quero usar a vida desse grande homem chamado Davi e usá-lo como exemplo, de alguém que soube esperar o tempo certo das coisas acontecer na vida dele. E principalmente o tempo certo de Deus colocá-lo como rei de Israel, segundo a profecia, segundo aquilo que Deus havia já prometido para a vida de Davi. E Davi, ele soube esperar com paciência, ele soube esperar com perseverança, e com temor a Deus, aquilo que Deus havia prometido para a vida dele. Antes de ler o texto, eu queria perguntar, é lógico que não vou abrir para todo mundo falar, mas eu queria perguntar para vocês refletirem sobre isso. Você tem esperado com paciência no Senhor? Será que eu e você temos aguardado com paciência as promessas, aquilo que Ele tem falado através da sua palavra se cumprir na nossa vida? Será que nós temos aguardado? Algumas pessoas durante a jornada se tornam amargas, se tornam melancólicas, se tornam coléricas, tristes, porque o tempo está passando e elas acham que Deus se esqueceu daquilo que havia prometido. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que não aguardaram o tempo certo da promessa se cumprir e que se frustraram de alguma maneira, Nós vemos desde os patriarcas, dos primeiros homens e mulheres que andaram com Deus, até no Novo Testamento, Homens e mulheres que não tiveram a paciência de aguardar aquilo que Deus havia falado, Aquilo que Deus havia dito ou profetizado. E Davi é um exemplo de alguém que soube esperar, No salmo que eu comecei o culto, ele disse: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperar exige o que, gente? Paciência. E eu quero, assim, de maneira muito clara, tentar abordar esse tema aqui com muito temor a Deus, para que você espere com paciência. Espere com paciência. Não espere murmurando, não espere reclamando, mas espere com paciência aquilo que Deus quer fazer ou prometeu fazer em sua vida. Nós vamos ler então o texto de 1 Samuel, capítulo 26, versículo de número 1 em diante. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Presta atenção nisso. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara. E viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Qual que era a ideia aqui então desse homem que estava junto com Davi? Nós vamos matar a Saul. Saul estava perseguindo Davi.
E Saul perseguia Davi para matá-lo. Ele não tinha misericórdia e piedade da vida de Davi. Fala que tinha mais de 3.000 homens com ele para matar Davi. E agora Davi e Abissai estão diante de quem? Do rei. E esse homem que está junto com ele fala assim: você deixa, eu só vou dar um golpe, eu não vou dar o segundo. Eu vou encravar a minha espada no chão e eu vou matar esse camarada. Vamos lá. É meio tenso, né, falar sobre isso. Fala, nossa, que nós vivemos no século 21, será que eu tenho que fazer isso? Não, não tem nada disso, gente. É só uma história do passado. Havia guerras naquela época, hoje o negócio é um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Qual que é a frase que Davi fala a Abissai? Você não vai matar a Saul. E a expressão que ele usa, né, que alguns homens hoje gostam também de usar, fala assim: ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Não vamos tirar fora do contexto, né? Davi e Saul foram ungidos rei. E Davi olha para a situação e fala assim: eu não vou colocar a mão sobre alguém que foi ungido para ser rei para os judeus, para Israel. Essa é a ideia dele. Ele fala: eu não vou tocar. Versículo 10. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. O seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem o despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Então, o que a gente vê aqui nessa história? Eu vou tentar resumir para ficar mais fácil de falar aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Davi está diante agora do seu maior inimigo, alguém que queria matá-lo. E ele tem a oportunidade de fazer isso, mas Davi ele faz o quê? Ele abre mão. Ele fala assim: a morte do rei Saul não virá pelas minhas mãos. Ele tem essa consciência de que Deus no tempo oportuno ia preparar alguma situação para que Saul morresse, e após a sua morte, Davi fosse ungido, então, ou melhor, colocado rei sobre Israel. Esse é o contexto da história aqui, e é disso que eu quero falar. Davi ele era o caçula, né? Era o membro de menos importância da sua família. Davi, ele, por ser talvez o mais novo, né, e o de menos importância, era aquele que sempre cuidou do rebanho de seu pai. Davi era um pastor de ovelhas. Um dia, um homem chamado Samuel foi à sua casa levar um recado de Deus e o ungir. Ele seria o novo rei de Israel. Essa era a notícia. Davi, ele recebeu aqui Samuel na sua casa. Samuel separou ele, ungiu ele como rei. Essa é a história que nós temos, e que no tempo oportuno ele ia ser colocado no trono em que Saul ocupava. Mas como a favor do Senhor estava sobre Davi, as portas foram se abrindo naturalmente, ou seja, as coisas foram fluindo naturalmente na vida dele até o dia dele ser colocado como rei de Israel. Davi ele não precisou ficar forçando nenhuma situação, né? Chamado pelo próprio rei para trabalhar no palácio, foi promovido a escudeiro e acabou matando um gigante, né, chamado Golias, do exército rival, e conseguiu fama e prestígio entre todo o povo. Então, ele foi ungido por Samuel, só que ele ainda não havia sido colocado como rei. Nesse interim, o rei Saul colocou ele como escudeiro. Nesse interim, Davi matou o gigante Golias, e por ter matado, né, esse gigante Golias, e outros também, em outras batalhas, matado outros homens, isso acabou provocando inveja a um homem chamado Saul, né? A Bíblia fala que Saul ele invejou, ele tinha inveja de Davi, e por essa inveja que ele tinha, também desenvolveu um medo. Saul tinha medo que
Davi ocupasse o seu lugar, né? E isso acontece até o dia de hoje, né? Em outros casos, em outros relacionamentos. Seria muito natural que Davi, como muitos outros homens ao longo da história de fato fizeram, matasse o rei para assumir o trono em seu lugar, uma vez que esse lhe tinha sido assegurado até por promessa divina. Então, o contexto é esse. Davi já estava ungido, Davi já tinha tudo para assumir o trono, né? Aqui há uma coisa ainda que torna ainda mais assim latente a entrada dele como rei, porque Saul queria matá-lo. E naquela época, irmãos, eu tenho estudado o Antigo Testamento nesses dias pela leitura bíblica anual que eu faço, e é interessante que para tomar o reino eles matavam qualquer pessoa, matava irmão, matava pai, matava quem fosse preciso para assumir um trono. Davi, se ele fosse aqui fazer ao pé da letra, se ele fosse fazer aquilo que estava no coração dele, talvez ele até pudesse matar Saul e assumisse o trono dele. Mas Davi fez o quê? Ele abriu mão disso, né? Ele soube esperar para que a promessa de Deus se cumprisse, não por mãos dele, mas sim pelas mãos do Senhor. Além disso, a perseguição que sofria lhe dava um argumento de agir em legítima defesa. Imagine você, se Saul queria matar ele de qualquer jeito, em alguma emboscada, Davi muito bem podia matar ele como legítima defesa, mas Davi nunca fez isso. Davi nem por legítima defesa matou esse homem chamado Saul, né? Mas Davi não foi, né, como nenhum outro rei. Ele sabia que embora tivesse sido ungido, Saul também fora ungido, né? Assim não teve pressa para receber o que o Senhor lhe prometera, até mesmo quando seus próprios companheiros diziam que Deus finalmente lhe entregaria o inimigo, ele optava por esperar. E aqui que eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Deus falou no meu coração nessa tarde, sobre esperar. Davi, ele sabia que Deus já havia ungido ele como rei. Davi sabia que, hora ou outra, ele ia ser colocado como rei de Israel. E Davi, ele, não só nos Salmos 40, né, mas em todos os salmos que ele escreve, a gente vai ver a dependência que ele tinha do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que há um tempo determinado para todos os propósitos que acontecem comigo e com você aqui na terra. Todos os propósitos. O grande problema é que eu e você não temos paciência de aguardar o tempo exato de Deus para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Vamos dar um exemplo disso? Quem se lembra de Abraão e Sara? Vocês se lembram? O que Deus havia prometido para Abraão e Sara? Um filho. E que esse filho, né, Abraão se tornaria o quê? Um pai de uma grande nação. Só que o tempo começa a passar. Passam um ano, passa 2 anos, passam alguns anos, Abraão e Sara começam a ficar preocupados. Pudera, né, gente? Abraão já tinha quase 100 anos de idade, Sara mais de 90 anos de idade, né? Nenhum senhorzinho ou uma senhorinha com 90 ou 100 anos de idade vai ficar aguardando ter um filho. Então eles fizeram o quê? Tiveram um plano. Sara falou assim, ó, você vai então pegar a Agar, e você vai ter um filho então, através da minha serva. E Abraão, o que ele fez? Igual muitos homens fazem, ouviu a voz da esposa, que estava totalmente enganada nessa hora. A gente tem que ouvir a voz da nossa esposa, mas desde que esteja de acordo com aquilo que Deus falou através da sua palavra, não há problema nenhum quanto a isso. E ele vai e obedece então a Sara, e ele se deita com Agar, e ele tem um filho chamado Ismael. Mas era o filho da promessa? Não. E através disso, vários outros problemas começam a acontecer na vida de Abraão, de Sara, até o ponto em que Abraão, por pedido de Sara, tem que despedir a Agar e o seu filho Ismael para não viverem mais juntos. Porque, imagine, gente, uma mulher quer ter um filho, ela dá a serva dela, aí tem um filho, você acha que a outra não ia provocar em alguns momentos? Lembra de Ana e Penina? Mesma coisa. Só que Deus havia prometido para Sara.
Mas Sara e Abraão não tiveram paciência de aguardar a promessa, aquilo que Deus havia prometido na vida deles. A pergunta que eu faço é: você tem aguardado aquilo que Deus prometeu em favor da sua vida? Ou você tem também tentado dar um jeitinho, né? Existe um ditado popular, ou até mesmo uma fala popular, melhor dizendo, que brasileiro dá jeitinho para tudo, não é isso? Sempre nós ouvimos isso, desde criança, brasileiro dá jeitinho para tudo. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu e você não podemos dar jeitinho naquilo que Deus prometeu para mim e para você. Nós temos que aguardar o tempo exato, nós temos que aguardar o tempo certo. Como o pastor Samuel alguns dias atrás falou, o Kairos de Deus é o tempo dele. É de acordo com a sua vontade, é no tempo exato, na hora exata e de acordo com a sua vontade. O problema é que eu e você não sabemos aguardar com paciência. Por isso que Davi escreve o Salmo 40 dizendo, esperei com paciência pelo Senhor. Sabe em qual circunstância que Davi escreveu isso? Sendo perseguido por Saul. Sabe em qual circunstância que ele escreveu isso? Sendo perseguido ao ponto de Saul e os seus soldados matarem a ele. Davi olha para a circunstância, pelo contexto da sua vida, ele fala, eu esperei com paciência no Senhor, e ele então se inclinou para mim. Davi está dizendo que ele esperou com paciência aquilo que Deus havia prometido, e Deus se inclina no sentido assim, de fazer a vontade dele, não de Davi, mas a vontade dele acontecer na vida do seu servo Davi. Eu e você então temos que ter essa mesma paciência, aguardar. As coisas não acontecem muitas vezes da noite para o dia. Quantos de nós, irmãos, temos promessa de salvação na família? Marido, esposa, filhos, de netos, bisnetos, seja lá quem for. Quantos de nós temos a promessa de que Deus traria salvação? Alguns irmãos esperaram 10, 5, 20, 25 anos pelo cumprimento da promessa. Espere, aguarde, tenha paciência para aguardar aquilo que Deus prometeu. Uma das coisas que eu e você temos que aprender é olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor e não nos contaminarmos com as circunstâncias. Vou dar um exemplo disso. Deus talvez prometeu para você que vai salvar o seu filho. E você olha hoje para a vida dele e você não enxerga isso na vida dele. Porque as circunstâncias da vida do seu filho dizem contrário daquilo que você crê. Mas não é porque a circunstância está contrária que Deus falhou. Não é porque a circunstância não está do jeito que você quer que esteja, que Deus se esqueceu de você. Nós temos uma péssima mania de achar que quando as coisas estão fora do lugar, ou que saíram do controle das nossas mãos, a gente tem uma péssima mania de achar que Deus também perdeu o controle. Deus não perde o controle. Deus continua controlando. E Deus continua trabalhando para que a promessa que Ele fez, não que eu fiz, a promessa que Ele fez se cumpra então na sua vida. Que tempo que vai ser o cumprimento? Só Ele sabe. O que cabe a nós, irmãos, é esperar com paciência. Espere com paciência. Imagine o agricultor que planta ali a semente sobre a terra, se ele não tivesse paciência de aguardar a semente brotar e sair ali primeiro o broto, e aí crescer o cereal, seja lá o que for plantado ali, para que depois ele possa colher os frutos. Tem frutas que demoram 5, 10 anos para começar a produzir, e a pessoa que plantou vender esse produto que ela produziu. Tenha paciência, aguarde aquilo que Deus prometeu a você. Lembra de um homem chamado Caleb? Lembram dele? A Bíblia fala que esse homem esperou por mais de 40 anos o cumprimento de uma promessa. Será que você teria fé para esperar 40 anos? A gente não espera às vezes nem um ano.
A gente não espera às vezes nem meses, a gente não espera às vezes nem um dia, né? A gente não espera 5 anos, 4 anos para Deus cumprir uma promessa que Ele fez à nossa vida. Nas circunstâncias a gente desanima, a gente entristece, a gente às vezes coloca em dúvida aquilo que Deus falou para cada um de nós. No processo em que Deus trabalhou no coração de Sara e de Abraão, um dia Deus visita Abraão e Sara e Ele fala com Abraão, Ele fala, olha, você vai ter um filho, pode ficar tranquilo. E diz que Sara estava atrás da tenda ouvindo a conversa, e ela fez o quê? Deu risada. Onde já se viu uma mulher da minha idade ter filho? E ela deu risada, né? E muitos de nós às vezes não damos risada, né? Mas não acreditamos naquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer nas nossas vidas. A palavra de hoje é para que você espere com paciência. Eu conheci um homem chamado pastor Jonathan, do Vale da Bênção, lá de Araçariguama, e ele falava isso. Ele deve estar vivo até hoje, né, pastor? Tem mais de 80 e poucos anos, 90 anos de idade esse senhor. Um senhorzinho vegano, e que tinha uma força para pregar e evangelizar extraordinária. E em um dos trabalhos que ele fez em Santa Cruz do Rio Pardo, onde eu pastoreei, em uma das pregações dele, ele falou assim, Deus precisa de tempo para fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida e nas promessas que Ele prometeu a cada um de nós. Aí a gente ouve isso e fala assim, mas como Deus precisa de tempo? Ele é Deus, né? Sabe por que Deus precisa de tempo? Porque Ele trabalha com livre arbítrio. Sabe o que isso quer dizer? É que Ele não obriga ninguém a nada. Essa é a doutrina da nossa igreja. A doutrina da nossa igreja ensina através da palavra que Deus deu livre arbítrio às pessoas, para escolherem aquilo que elas querem na vida. Vocês assistiram aquele filme O Todo-Poderoso? Vocês assistiram com o Jim Carrey? Aquele filme já é antigo, né? Mas eu gosto tanto daquele filme, porque Deus, né, que é representado por aquele outro ator, ele fala assim, ó, você vai ter todo o poder agora para fazer, você vai ser Deus agora. Né? Às vezes a gente fala, não, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. E ele deu esse poder para o Jim Carrey, que era o ator ali, né? Ele falou assim, você vai fazer o que você quiser. E ele transformou o mundo em um caos, né? As pessoas ganhando na loteria, outros perdendo, virou um caos o mundo. Mas o que eu quero falar disso? Que eu acho interessante e pertinente para essa hora da mensagem. Ele gostava de uma mulher. E ele achou que com os poderes que ele tinha, ele ia convencer aquela mulher de gostar dele. Só que Deus falou assim, olha, você vai ter que convencer ela, mas você tem que saber que ela tem o livre arbítrio. Ela pode escolher. E aí eu olhei para esse filme e lembrei agora dessa mensagem que eu estou pregando aqui, né? E ele faz de tudo, ele faz milagre, ele faz um monte de coisa, só que a mulher não se encanta com ele, né? E vamos voltar agora para aquilo que Deus está fazendo com o livre-arbítrio, é a mesma coisa. Só uma comparação, tá, gente? Lógico que não tem nada a ver com o filme no sentido de Deus, lógico que não. Mas o exemplo é legal. Porque Deus, quando a gente ora por um filho, Ele está trabalhando no livre-arbítrio do seu filho. O seu filho faz as escolhas dele. O seu marido, a sua esposa faz a escolha dele. Então Deus, Ele vai trabalhando nas circunstâncias, Ele vai trabalhando nas decisões, nas consequências do pecado. Ele vai trabalhando, Ele vai convencendo essa pessoa que a gente ora, que a melhor escolha que Ele pode fazer na vida dele é seguir a Cristo. Então Deus, Ele está falando, espere com paciência, eu estou fazendo o melhor, eu não estou fazendo de qualquer jeito. Quando você pega um quebra-cabeça para montar, a partir de 500 peças ou 1000 peças, é um negócio difícil de montar, não é? Mas o final da obra é feio ou é bonito? É lindo, maravilhoso. Eu e a Ana demoramos acho que mais de um mês, a Ana demorou mais de um mês, para montar um quebra-cabeça, quando eu peguei Covid. Mais de um mês. Por quê? Porque cada peça, ela é encaixada no lugar certo. No final, você vai ter a obra por completo. Você fala, nossa, que paisagem maravilhosa, né? E é assim que Deus está fazendo.
Davi, ele tinha essa percepção: eu não vou colocar a mão em Saul, porque Deus não falou para eu matar Saul e assumir o trono. Não foi essa a ordem de Deus. Então ele tem paciência, ele espera, né? É como alguém que está sendo forjado, é como alguém que está sendo lapidado, né? Eu gosto de pegar alguns artistas na internet e acompanhar, né, o processo de lapidação mesmo. Pegar uma pedra bruta e dar uma forma para ela, pegar uma madeira bruta e dar forma para a madeira, né? Eu sigo algumas pessoas que fazem vaso, e elas estão ali, né, como oleiro mesmo, fazendo vaso, quebra, dá errado e vai fazendo de novo. Deus está fazendo isso também em favor das nossas vidas. A obra final é dele, né? É para mim e para você, a promessa dele se cumprindo, então, nas nossas vidas, né? Vamos voltar lá para aquilo que eu quero dizer. Então Davi não teve pressa para receber o que o Senhor prometeu a ele. Até mesmo quando seus próprios companheiros diziam que Deus finalmente lhe entregaria o inimigo, ele optava por esperar, né? Esse texto que eu li fala que Abisai fala: vamos matar logo esse homem. Ele falou: eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor, eu vou esperar o tempo certo. Ele escolheu assumir o trono segundo os caminhos do Senhor, e não derramando o sangue de Saul, né? Davi aqui, ele não faz do jeito dele, ele faz do jeito de Deus, né? Da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade dele, irmãos, acontecendo no tempo certo, é bom, é perfeito e é agradável. Até lá, Davi, né, continuaria honrando o rei e lhe mostrando lealdade. Poderia assumir o trono após a sua morte, natural ou por alguma guerra, mas não por suas mãos. Davi, ele fala nesse texto que nós lemos, ele pode morrer numa guerra, ele pode morrer pela mão de outro soldado, mas não pelas minhas mãos, é pelas mãos de outro. E por vezes também, né, nós ficamos assim ansiosos para resolver algo e queremos então dar o nosso jeitinho de brasileiro, né? Como se Deus precisasse da nossa ajuda para fazer qualquer coisa. Se você puder falar comigo, diz assim: Deus não precisa da minha ajuda. Amém? Por isso, Ele não precisa da sua ajuda, porque senão Ele não seria Deus, Ele não seria Senhor, Ele não precisa da sua ajuda. A única coisa que nós devemos fazer é continuar orando, continuar apegados na sua palavra, compartilhando aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? O trabalhar, o agir, não é nosso. Tem gente assumindo o papel de Deus. Irmãos, cansa. Quando o profeta Jeremias fala que maldito é o homem que confia no homem, eu entendo aquele texto não só em confiar em outra pessoa, eu entendo aquele texto em colocar a confiança em mim mesmo, na minha força, na minha habilidade para resolver vários problemas que não dá para resolver. Tem situações que eu consigo resolver? Sim, mas há situações que nós não conseguimos resolver. Uma delas é a conversão de outro. Eu não consigo resolver isso. Ah, mas se fulano de tal falar, meu filho vai. Não vai, irmão. A Bíblia fala que agindo Deus, ninguém pode impedir, mas agindo quem? Deus, não o pastor Fernando. Ah, se você for lá, aí o negócio muda. Não muda, irmãos. O que muda é a vontade soberana de Deus, é o agir soberano de Deus na vida das pessoas. Isso muda. Então o que eu e você precisamos entender é que eu não preciso dar jeitinho em nada, eu não preciso ajudar Deus em nada, eu só preciso me colocar na posição que Deus tem me colocado. Qual que é a posição? De servo, de alguém que obedece, de alguém que está atento àquilo que Deus tem falado, que está obedecendo aquilo que Deus tem informado através da sua palavra. Deus, Ele sempre cumpre
o que promete e faz de uma forma perfeita, não é de qualquer forma. Quando Deus faz, irmãos, Ele faz de forma perfeita, perfeita. Lembra quando Ana não tinha também filhos e ela orou ao Senhor e Deus falou assim: olha, você vai ser mãe de um filho. E aí diz que depois do tempo certo, Ana então teve Samuel. Irmãos, Deus fez de maneira perfeita Samuel, perfeita, porque Samuel foi um dos maiores profetas que pisou aqui nessa terra, que inclusive ungiu Saul e Davi como rei de Israel. Não foi qualquer um. Então quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita, Ele faz o melhor. De nós, Ele só pede que esperemos com paciência. Davi esperou e foi recompensado não apenas com um reinado bem-sucedido, mas especialmente tendo sido escolhido para estar na genealogia de Cristo, né? Davi não teve só um reinado bem-sucedido. Davi foi colocado também na genealogia de Cristo. Você vai ver em alguns textos do Novo Testamento, quando ele vai fazer alguns milagres, as pessoas falavam, Jesus, filho de quem? De Davi. Então, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você essa noite é essa: espere, espere. Em alguns momentos, claro que vai ter a palavra avance, faça, mas os irmãos entenderam que as promessas de Deus, aquilo que Ele falou ao seu coração, e talvez as circunstâncias que você está vivendo, é necessário você aguardar com paciência. Aguarde com paciência. Principalmente você que ora por alguém, principalmente você que está esperando um milagre na área da saúde, vários outros milagres para acontecer na sua vida, espere com paciência. Eu sei que é difícil, gente, né? Em alguns momentos, alguns irmãos falam: nossa, pastor, tive uma oração séria com Deus, né? Porque a gente já está chegando no limite às vezes. Eu tive que conversar com Ele mais sério agora, porque parece que as coisas não estão indo. E eu quero dizer a você: espere, tenha paciência, aguarde. Caleb, quando ele recebeu a sua terra, um senhor de mais de 80 anos, ele disse: eu vou tomar posse daquilo que Deus prometeu na minha vida. E a mesma força que eu tinha 40 anos atrás é a força que eu tenho hoje. E eu vou tomar a terra que Deus assim prometeu para mim. Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa paciência e perseverança diante daquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Esperar em Deus traz os melhores resultados. Você não vai se frustrar. O que Deus tem para você é bem maior daquilo que você pensa ou imagina. É isso que diz a palavra, não é? Isaías 55 fala isso. Vamos ler para a gente finalizar o culto? Isaías capítulo 55. E aqui eu quero encerrar o culto de hoje. Isaías capítulo de número 55. Isaías capítulo 55, vamos ficar em pé, nós vamos ler. E depois nós já vamos encerrar a mensagem de hoje. Mas fique atento às últimas palavras, aos últimos versículos que eu vou usar aqui sobre esperar no Senhor. Ó, versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então o que ele está falando aqui, o profeta? Que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, seja em qual área for. O que eu penso não é o pensamento de Deus muitas vezes, tá? E ele vai continuar falando aqui, né? Ele fala também que os meus caminhos não são os caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
qual que é a palavra então de Deus para nós? Que os caminhos e os pensamentos de Deus ao meu respeito, eles são maiores do que o meu e o seu. Pega essa palavra para o seu coração. O seu projeto de vida é menor do que o projeto de vida que Deus tem para você. O caminho que Ele tem para você, durante a sua breve jornada aqui na terra, é bem mais alto daquilo que você possa pensar e imaginar. Às vezes a gente fica, nossa, se fosse dessa maneira, eu penso, se fosse daquela maneira, se acontecesse assim, irmãos, para. O pensamento de Deus é maior do que o seu pensamento. O que Deus tem para nós é bem melhor daquilo que eu e você possamos pensar ou imaginar. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Claro que, durante a vida nossa aqui, a nossa carreira, a nossa pequena passagem, mas também no porvir, na eternidade que Deus tem preparado para mim e para você. Espere, tenha paciência, aguarde, e o Senhor fará bem mais daquilo que você pensa ou imagina, bem mais alto daquilo que você traçou para a sua vida, Ele vai fazer, por amor à sua palavra, e por fidelidade a Ele mesmo, e aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Vamos orar ao Senhor? Eu gostaria que você agora pensasse um pouco nas promessas de Deus na sua vida, naquilo que Ele prometeu a você, naquilo que Ele um dia falou ao seu coração, em algo que Ele falou que ia fazer, em algo que Ele prometeu que iria fazer, e agora eu quero que você coloque o seu foco no Senhor. Eu quero que você agora ore pedindo para que Deus tire de você toda ansiedade, toda preocupação. O tempo, irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O agir de Deus é diferente do nosso agir. Então aquiete a sua alma, aquiete o seu coração. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Nós somos pequenos demais. Nós somos, como diz a palavra, vermezinhos de Jacó. Nós somos pequenos demais diante da grandeza e daquilo que Deus tem preparado para cada uma das nossas vidas. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos faz lembrar que nós devemos esperar no Senhor. A Tua palavra nos faz lembrar que Davi esperou o tempo certo de tomar o reinado, de ser colocado como rei de Israel. Não foi no tempo dele, não foi do jeito dele. Ele não precisou colocar a mão em Saul, ele não precisou matar Saul. O Senhor o colocou na hora certa, no tempo exato, e o fez rei de Israel. E diz a palavra que Davi foi um dos maiores reis que Israel teve. Tanto que ele foi colocado na genealogia de Jesus, tanto que ele foi lembrado no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava ao Senhor. Oh Deus, que o Senhor coloque em nós a mesma disposição que Davi teve, de esperar com paciência pelo Senhor, de esperar, ó Deus, com paciência nas lutas que temos passado, nas promessas que o Senhor fez para nós, para nossa casa, para nossa família, que possamos lembrar que o Senhor está trabalhando, o Senhor está falando, o Senhor está agindo, o Senhor está convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor está arquitetando, o Senhor está traçando as coisas, os projetos da nossa vida, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Assim como nós vemos um artista trabalhando ali na sua arte, seja qual for a arte, mas ele tem tempo, não é de uma hora para outra, leva muitas artes meses, anos para se cumprir, ou para completar, melhor dizendo, e assim também o Senhor está fazendo a cada um de nós. Jeremias diz que o Senhor é como oleiro, que está ali fazendo um vaso de barro. O Senhor está dando forma, o Senhor está moldando, o Senhor está tirando aquilo que precisa ser tirado, o Senhor está transformando aquilo que precisa ser transformado, para que no tempo certo, na hora certa, possamos ter o cumprimento da Tua palavra e das promessas que o Senhor fez para cada uma das nossas vidas. Pai, tira todo desânimo, tira de nós toda tristeza, tira de nós toda ansiedade,
toda preocupação, tira, Senhor, e coloca em nós perseverança, coloca em nós paciência, coloca em nós confiança, para que possamos aguardar o tempo certo do Senhor, para as coisas acontecerem nas nossas vidas, e para que as Tuas promessas e as Tuas palavras se cumpram em cada um de nós. Eu oro a Deus agradecido por essa noite, e pela Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa canção, depois estaremos encerrando o culto. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Verdade, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, É verdade, Senhor. mas a alegria vem de manhã. É Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca Senhor nunca mudou, Jesus. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo É verdade, pode Senhor. mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. É verdade, Senhor. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Diga isso ao Senhor. Deus que não é homem pra mentir. Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. É verdade, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem Oh, meu pra Pai, obrigado, Jesus. Tudo pode passar, tudo pode É mudar, verdade, Jesus. mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse é o Deus que nós servimos, amém? Que essa palavra possa aquecer o seu coração, que você saia daqui esperançoso, que você aguarde o tempo certo de Deus na sua vida, e que as promessas e que a palavra dele se cumpra na sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pelos louvores, por esse culto. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito no nosso meio e pelas tuas bênçãos derramadas sobre cada uma das nossas vidas. Que saiamos daqui essa noite com o coração aquecido com essa palavra, que possamos esperar pelo Senhor com paciência, e que o Senhor cumpra em nós a tua vontade, e que o Senhor cumpra em nós a tua palavra e as tuas promessas. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje,
para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Dê um abraço em quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Tudo pode mudar, mas